Oi, eu sou a Victoria Rocha e no vídeo de hoje eu vou responder aos comentários que eu mais recebo de pessoas que não são veganas. Isso mesmo, de pessoas que ainda comem carne. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações para vocês receberem em primeira mão os primeiros vídeos que eu colocar aqui. Não esquece também de curtir esse vídeo e de compartilhar com os amigos de vocês. O primeiro comentário que eu recebo muito, principalmente da galera, né, que tá aí envolvida no meio do agro, é que os veganos, na verdade, para poderem falar que são veganos, eles não poderiam comer nem vegetais. Isso mesmo, não poderiam comer nem batata, nada que é plantado. Porque, segundo eles, todas as plantações, né, acabam por matar animais, sejam sapos, ratos, cobras. Realmente, né, gente, a agricultura convencional, da forma como é feita hoje, está destruindo o nosso planeta. Está, sim, destruindo a Terra. Mas o que as pessoas se esquecem Oi, joia. É que, na verdade, os maiores responsáveis por essa destruição são justamente as pessoas que se alimentam de carne, né? Porque 95% das plantações que existem hoje em dia são destinadas para as pessoas, para a produção de ração para o gado e para os animais de abate, né? Que são destinados para o abate. Então, na verdade, todas as plantações, né, que são justamente as que estão matando animais também, são estão relacionadas, Oi, Jorge. Estão relacionadas com o consumo de carne. Se a gente for adentrar na de soja especificamente, somente 2% da soja que é produzida é que é destinada para o consumo humano. Então seria muito mais sustentável se as pessoas adotassem um estilo de vida baseado em plantas, né, plant-based, para que nada disso aconteça, né, para que a gente possa realmente salvar o planeta Terra. E se a gente for entrar mesmo nesse assunto de plantação, da agricultura, a gente vai ter que entrar na questão da monocultura, né, que é justamente o que estão causando áreas desertificadas no mundo todo. E se a gente for falar do Brasil, somente no Brasil, na área do Nordeste, não, joia. Somente no Brasil, na área do Nordeste, nós temos 281 mil quilômetros quadrados de área já desertificada, que está diretamente relacionado com esse problema maior, que é o uso de agrotóxicos e a produção dos grãos ser destinados para animais de consumo. Então é um problema muito maior. No caso, falando de desertificação, as mudanças climáticas são as que estão justamente acelerando também, né, esse processo. O maior responsável por essa mudança climática que nós estamos vivenciando é justamente o consumo de carne. O consumo de carne. Então, as pessoas ficam criticando os veganos por conta dos vegetais e, na verdade, as pessoas têm que pensar mais na forma como elas produzem o alimento, né? Já existe agricultura sustentável, então é uma questão de consciência mesmo. Falando de mudanças climáticas, né? A produção de carne em todo o seu ciclo produtivo libera os gases do efeito estufa na atmosfera. Eu já fiz um vídeo falando explicadamente, né, sobre todo o ciclo produtivo da carne e está aqui no canal, é sobre justamente o imposto de carbono que foi aprovado na agricultura na Dinamarca, na pecuária, né, especificamente. E então, assim, só por aí você já tem uma ideia do tamanho do problema que é o consumo de carne no mundo, né? Na Dinamarca, se não fosse tão problemático, não existiria o crédito de carbono. Não existiria as pessoas terem que compensar pelo carbono, né? Então, na Dinamarca, eles foram muito felizes em adotar esse imposto na produção, né? No caso, que é a de carne, que é a que mais emite, que é a mais responsável por isso. E eles fizeram isso não por pensar no meio ambiente, mas justamente porque eles têm uma agenda a cumprir, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas existe a Agenda 2030, por exemplo, que o Brasil se comprometeu em reduzir em 50% a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, né? A gente já está em 2024. Então, não é uma coisa assim, as pessoas ficam falando, mas não tem nada disso. Aí você está sendo negacionista, né? Se você não acredita que a mudança climática está acontecendo, que a gente está passando por um período devastador para a Terra, né? E que se as pessoas não despertarem a tempo,
a Terra vai acabar. E não vai acabar na próxima geração. As pessoas muitas vezes não ligam porque elas não se tocam que não é na próxima geração que isso vai acontecer agora. A gente está falando de, em 2050, precisar de 3 planetas do tamanho da Terra para suprir a nossa necessidade de consumo atual. Então, não é na próxima geração. Você vai ver e você vai sofrer as consequências se você não começar a agir agora. Para seguir essa agenda também, né, 2030, o Brasil se comprometeu em zerar o desmatamento ilegal até 2028. Né? E o desmatamento, para as pessoas que não sabem, que não estão muito a par do assunto, ele acontece justamente para poder abrir áreas de pastagem para o gado, né? Para os animais, para criar pasto. Então, assim, são coisas que têm que ser feitas, atitudes que têm que ser tomadas e que não tem como você deixar para depois. Elas têm que acontecer agora. O Brasil se comprometeu também, até 2050, zerar a emissão de carbono, né? Se tornar neutro na emissão de carbono. No ano 2000 mesmo, foi criado pela ONU os ODMs, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E dentro desses objetivos existe o objetivo 7, que é justamente em relação à sustentabilidade ambiental. E depois, posteriormente, esses ODMs viraram ODSs, e nesses ODSs, inclusive, ele está diretamente relacionado ao consumo de carne, que ele enfatiza para você aniquilar a atividade predatória, ou seja, de matar animais. Para todos os fins, tanto alimentação, quanto para preservar a biodiversidade. Então, assim, é uma coisa muito séria. Esse tempo que a gente está passando é um tempo determinante. As pessoas têm que querer se conscientizar mais e se preocupar mais com esses assuntos do que ficar presas ali naquele mundinho delas sem se importar. Né? Viver um dia de cada vez sem pensar como é que está a saúde do planeta. Porque o planeta é a nossa casa, a gente divide o planeta. Se o planeta estiver sofrendo, quem vai sofrer somos nós. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar para ontem. Em 2004, foi gerado um relatório pelo secretário da ONU que se chama Who Cares Wins, que está diretamente relacionado a essa questão de sustentabilidade, né? Que nesse relatório ele questionou 50 CEOs das maiores empresas, né? Questionando como ele poderia enquadrar a questão ambiental, né? Que é Environment, ESG, né? Questão ambiental, social e de governança dentro dessas empresas. Então, junto com 9 instituições financeiras, eles criaram esse relatório, né, querendo enfatizar mesmo que as empresas que se preocupam, né, e que adotassem práticas ambientais ganhariam, né? Ou seja, estariam ali já sendo consideradas empresas do futuro. Então, é uma coisa muito séria, que está acontecendo não é de hoje. A gente está em 2024, a gente está falando de um espaço de tempo, desde que esse relatório foi criado, de 20 anos. Então, assim, o que foi feito nesses 20 anos? Já evoluímos em algumas coisas? Sim. Hoje em dia, as pessoas se preocupam mais com questões ambientais do que se preocupavam antes, né? Uma consciência já está sendo criada. Porém, ainda há muito a que se fazer. As pessoas têm que querer mais, sabe? A segunda coisa que eu escuto muito, e tenho certeza que muitos veganos escutam também, é a seguinte: mas eu só como peixe, eu nem como tanta carne. Gente, vamos lá. O novo integrante da família tá ali, ó. O Juca e a Josefina. Os queridos. Enfim, o só como peixe, gente, o mar é assim, vocês podem não ter noção disso. Mas se o mar morre, nós morremos. O mar absorve 93% do CO2 da atmosfera. 93%. Além disso, no mar, 50% do plástico que é encontrado é proveniente das redes de pesca. Aquelas redes que as pessoas usam para pescar, que são conhecidas inclusive como fantasmas. E essas redes, elas não pescam somente os peixes. Elas pescam tartarugas, focas. Então, é uma questão de uma consciência global. Não é porque você não está matando o boi que você está anulando a sua responsabilidade com o planeta. Porque você não precisa matar o boi, você não precisa matar o frango, você não precisa matar o peixe. Você não precisa matar nada, né? Existem vegetais para isso.
E comidas maravilhosas feitas de vegetais que imitam também sabor de peixe, se você quiser, né? Hoje em dia tem muitas opções. Então, assim, é realmente desenvolver essa consciência global. Os corais sustentam 25% da vida marinha, porém os corais estão sob ameaça, né? E se o mar continuar aumentando a sua temperatura, todos os corais morrerão. Se aumentar, e não é aumentar muito não, gente, está falando de aumentar 1 grau. Se aumentar 1 grau na temperatura dos oceanos, toda a vida marinha vai deixar de existir. Vocês já devem ter visto várias imagens de áreas mortas dos oceanos. Eu vejo sempre. Se você abrir até pelo Google Earth, você consegue ver áreas que já estão mortas no oceano. E teve até uma bióloga marinha que ela postou uma foto de uma área morta que tem no oceano. E assim, é assustador. Todos os corais brancos. E o branqueamento dos corais, para quem não sabe, é justamente a morte deles, né? Que os corais ficam brancos quando eles expulsam as zooxantelas, que é por onde eles fornecem alimento. Então, é uma questão muito séria. A saúde do planeta está ameaçada. E com isso, a nossa saúde está ameaçada também. O terceiro comentário que eu mais tenho ouvido atualmente, acredito que seja uma questão de moda, algum carnívoro, onívoro, né? Que ninguém é carnívoro, mas é que eles afirmam ser carnívoros. Enfim, eles ouvem o outro falando e eles ficam repetindo aquilo, né? Vira uma coisa meio que um contágio. E isso tem falado muito assim, ai, porque os veganos não respeitam a nossa escolha de comer carne. Nós veganos estamos tentando passar para vocês informações para que vocês tomem as suas próprias decisões, né? Porque a sua escolha atual, que vocês falam que a gente não respeita, que a gente está tentando mostrar para vocês, é justamente que a sua escolha atual está matando o planeta. E que se você continuar repetindo essas atitudes diariamente, você vai acabar por matar a Terra mesmo, em um curto espaço de tempo. Então, essa é a questão. É o passar as informações. Eu, Vitória, estudo e busco informações, vejo muitas pesquisas justamente por isso, porque eu, Vitória, estou preocupada com o futuro do planeta. Eu, Vitória, quero mudar essa realidade, né? Eu sou doida o suficiente para querer mudar essa realidade, assim como tem muitos outros junto comigo nessa, que tem uma esperança de conseguir salvar o planeta Terra ainda. Mas para a gente conseguir salvar o planeta Terra ainda, as pessoas têm que se conscientizar. Elas têm que acordar, elas têm que despertar desse sono profundo, sabe? Então a gente passa as informações para que vocês possam tomar as suas decisões com relação ao planeta e com relação a todas as pessoas que vivem nele. Porque nós somos responsáveis. Você não tem como você delegar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, ela é minha, ela é de todo mundo. Sabe? Então, não é uma questão de respeito aqui, de respeitar a sua escolha. É questão de querer te mostrar o que a sua escolha está gerando no planeta, está causando ao planeta, né? Existem muitos negócios, assim, familiares que são herdados e às vezes estão relacionados ao ramo da pecuária ou de produção de carne, frigoríficos, enfim. E são herdados, né, por membros, vai passando ali de geração para geração. E as pessoas estão tão acomodadas a viver naquilo dali que elas não conhecem o mundo lá fora e parece que não querem conhecer. Então elas só repetem ali o que foi passado para elas e não querem despertar e buscar o novo, sabe? Ficam ali acomodadas, repetindo aquilo que foi passado. E, gente, você respeitar a história da sua família é uma coisa, né? Agora, você ficar repetindo é outra. Porque eu tenho certeza que na época que a sua família criou o negócio dela, ela com certeza teve que inovar. Então agora é a sua vez de inovar. E já existe um mercado plant-based aí de portas abertas para todo mundo que quiser entrar nele. E é um mercado tão grande que até mesmo as maiores empresas exploradoras do mercado aí, não vou citar nomes aqui, mas empresas muito grandes, né, que estão atreladas à exploração de animais e ao comércio de carnes, em geral, que já estão entrando nesse mercado. E elas estão entrando com força. E elas já estão entrando nisso justamente porque elas veem que esse é o futuro, né? Que a população está seguindo por esse caminho, que não tem outra saída. Elas não estão fazendo isso porque, que legal a ideologia vegana, vamos fazer porque realmente, né, vamos parar de sacrificar os animais. Não, elas estão pensando somente no lucro delas. Né? Então eu, Vitória, não compro dessas empresas, não aconselho a comprar. Eu só estou citando um exemplo aqui. O Juca.
Só tô citando um exemplo aqui, entendeu? Então, assim, é uma coisa para vocês ficarem alertas, que tem inúmeras possibilidades novas que vocês podem inovar, e que vocês podem criar, e que vocês vão entrar, e que vão até mesmo ser muito mais bem-sucedidas do que ficar repetindo um padrão que foi te passado. Então, é questão de querer abrir os olhos mesmo, sabe? De querer acordar, de querer enxergar esse novo mundo. Porque esse novo mundo é o único mundo que vai existir. Não vai mais existir comer carne, gente. Não tem como, não é sustentável. É um estilo de vida que não é sustentável. Ainda mais com a nossa população crescente do jeito que está. É inviável. Outro comentário que eu escuto muito é: ah, porque meus ancestrais não usaram uma faca para caçar um repolho. Ah, que a gente tem que respeitar a história dos nossos antepassados, que eram caçadores e coletores. Exatamente, gente. Você tem que respeitar a história dos seus antepassados. Eles eram o quê? Caçadores e coletores. Eles coletavam frutas, raízes, tubérculos. Eles não se alimentavam somente de carne. E a forma com que eles se alimentavam de carne era bem diferente da forma atual, né? Eles não criavam animais para se alimentar. Eles saíam para caçar animais, né? Então eu tenho certeza absoluta que não era com essa frequência toda que eles comiam carne. Respeitar os antepassados é uma coisa, você repetir o que eles fizeram é outra, né? Porque se vocês não sabem, eu acredito que saibam, eles eram nômades, né? E nós estamos falando aqui de um período de 2,5 milhões de anos atrás até 2.000 anos atrás. Então, assim, já deu pra gente evoluir bastante de lá pra cá, e evoluímos, né? Tanto que você agora está dentro do conforto do seu lar, com acesso à internet, assistindo esse vídeo. Olha só que evolução. Né? Você tem internet, você tem água potável em casa, tem saneamento básico. Olha, que incrível. Tem eletricidade, né? Se não teria internet. Então, assim, uma evolução drástica. Então, por que vocês evoluíram em um quesito tecnológico e estão esquecendo de evoluir no outro? Né? A evolução tem que andar de uma forma linear, constante. E não é o que está acontecendo. Está acontecendo, mas poderia ter acontecido mais rápido. Sabe? A Terra não precisava ter gritado por socorro igual ela está gritando agora. As pessoas já poderiam ter tomado essa consciência antes. Então, o respeitar a história dos seus antepassados é uma coisa. Você repetir significa que você ficou estagnado e que você não evoluiu. Quinta afirmação dos não veganos. Ah, mas a produção de carne emprega muitas pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Gente, a produção de alimentos vai continuar existindo. O que não vai continuar existindo é a exploração de animais. Afinal, animais nem produtos são e estão sendo comercializados. Então, eu estou falando para substituir o produto, né, por um produto que seja de fato um produto. O mercado plant-based está aí, igual eu falei anteriormente, de portas abertas para todo mundo que quiser entrar. E sim, o capitalismo da forma que era vista antigamente, né, que era um capitalismo de shareholders, quer dizer, só importavam os interesses do dono da empresa, está deixando de existir. Agora nós abrimos portas para o capitalismo de stakeholders, ou seja, é o capitalismo consciente. As pessoas não se preocupam mais somente com o lucro, e sim em como esse lucro está chegando nas mãos dela. Porque o comércio, né, de uma forma geral, como era antigamente, beneficiava somente o dono, o que estava aqui na ponta, né, da empresa. Tanto fazia se estava degradando o meio ambiente, se pessoas estavam sendo exploradas, se animais estavam sendo explorados. O que importa é somente o lucro. Agora, graças a Deus, existe o quê? O capitalismo de stakeholders, o capitalismo consciente. Pessoas estão despertando para essa questão da sustentabilidade. Então, se a sua empresa degrada o meio ambiente, faz diretamente menção com aquele relatório que foi criado pelo diretor da ONU em 2004. Who cares wins, ou seja, quem se importa ganha.
não haverão mais investimentos numa empresa que degrada o meio ambiente. A humanidade, graças a Deus, está acordando. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para mais e mais pessoas acordarem. Então, né, as pessoas continuarão a ter seus empregos. Essa questão é justamente em lutar para que todo mundo tenha uma vida digna. E, infelizmente, a forma como as coisas estão sendo produzidas hoje, aqui agora estou falando da exploração animal, e entra também a social dos humanos, porque muitas pessoas são exploradas no meio da produção da carne, né? É uma vida digna para todos, humanos, animais e planeta. Então, essa nova forma de produção, né, vamos falar aqui da agricultura, foi o que eu falei lá em cima, agricultura sustentável. E o que é agricultura sustentável? Menos uso de pesticidas, uso de energia renovável na produção de alimentos, questão de plantio direto, que você preserva o solo durante o plantio, faz uma análise, né, da distância do produtor até o mercado, né, até o consumidor, para que a gente polua menos o ambiente nesse trajeto também. Inclusive, diz menção à agricultura sustentável essa questão da exploração da mão de obra, para não ter trabalho escravo e infantil envolvido, né? Justamente essa questão também da agricultura familiar e orgânica, para que a gente possa criar um mundo melhor mesmo e sustentável, né? Tem questão de agrofloresta, tem inúmeras formas, né? Tem também rotação de cultura, para não ser aquela questão da monocultura que degrada o solo, para não ter o risco mais de ter uma terra infértil daqui a uns anos. Então, a agricultura sustentável está aí para auxiliar a gente, para que a gente possa produzir sem degradar e não ter mais os problemas que estamos tendo hoje. Sexta coisa que eu escuto muito ainda, por incrível que pareça, que o veganismo não é saudável. Amados, olha só, tem inúmeros médicos que já constataram o número de doenças que o fato de você comer carne, leite e ovos causam para a sua saúde. Então, é uma questão de vocês quererem estudar mesmo e estudar de forma assertiva, né? Porque o consumo de carne causa câncer, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e inúmeras outras doenças. Só para a gente falar o básico aqui. E eu mesmo pude reparar em mim. Quando eu, Vitória, comia carne e eu era mais jovem, eu pesava 74 quilos. Eu tenho 1,74 m de altura, tá, gente? Eu pesava 74 quilos. Hoje, eu peso 60 quilos. A minha saúde melhorou muito. Meus exames melhoraram muito. Eu vou até colocar aqui para vocês um post de um médico falando sobre o consumo de carne. Então, as informações existem. Vocês só não enxergam porque vocês não querem. Elas estão aí. Teve até uma moça que morreu, ela se dizia vegana, e ela morreu. E ela foi definhando mesmo, ela foi ficando magra, e morreu. Só que essa pessoa que se dizia vegana, ela simplesmente não comia. E ela estava há 6 anos sem tomar água, né? Então, assim, como que as pessoas que estavam próximas dela, não, eu vou entrar nesse mérito, mas assim, era uma pessoa que estava claramente doente, né? Como que as pessoas não levaram ela para um hospital, fizeram alguma coisa, alguma intervenção? Porque ela só tomava suco, pelo que parece, e era suco de uma fruta. Então, assim, né? Não tinha como ela ter uma vida saudável. É uma dieta completamente diferente da minha. E se a gente parar para analisar, nós estamos numa época em que muitas doenças estão comuns na humanidade. E é justamente uma época que o consumo de carne e derivados aumentou. Então é uma coisa a se pensar também, né? E em relação à comida mesmo em si, é uma análise que eu fiz, tá? Da minha vida. Quando eu comia carne, parece, principalmente os alimentos industrializados aqui que eu tô falando, tá? Porque hoje em dia eu consumo industrializados veganos, sim. Só que eu vou chegar nessa diferença. Os alimentos industrializados provenientes de carne, leite e que tinham ovos, enfim, eu sinto que eles eram muito mais viciantes.
viciantes mesmo. Tipo, quando eu comia chocolate que não era vegano, eu tinha que comer 2, 3 barras de chocolate. Hoje em dia, não. Eu não tenho essa necessidade. É como, parecia que naquele alimento tinha algum tipo de droga mesmo, que era pra te deixar viciado, você queria comer mais e mais e mais. E com os alimentos veganos não é assim. Eu fico até brincando, que é muito engraçado, porque tem um leite de uma marca vegana, vou até falar aqui, a Nautico, e ela é café caramelo. E eu tava lendo esses dias os ingredientes, eu sempre tomei, só que eu nunca tinha me atentado. Eu tava lendo os ingredientes e tem chicória e repolho. Né? Se você pegar hambúrguer vegano, você vai encontrar beterraba, você vai, sabe, são vegetais, gente. Então é claro que são mais saudáveis e que não tem essa questão de te viciar mesmo, né? O leite, inclusive, tem uma substância que as pessoas, pode reparar, quando você fala de ser vegano, as pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo ficar sem queijo. Porque o queijo libera uma substância chamada caseína que te deixa viciado. Ela tem um efeito de droga mesmo no seu organismo. Então é por isso que você não consegue ficar sem queijo. Hoje em dia eu como queijo vegano também, muitos maravilhosos. E assim, não tem essa questão do vício, sabe? É muito diferente a alimentação. Então é uma alimentação muito mais saudável, que mesmo se você quiser, se você for consumir industrializados, que eu também consumo, veganos, mesmo assim você ainda vai estar saudável, porque os industrializados veganos são maravilhosos. Se você comparar com os industrializados, né, convencionais de origem de animais e leite derivados. Então é incrível. Essa questão mesmo, parece que quando você come carne, leite, ovos, enfim, parece que você está escravo ali da comida. Pode reparar quando você fala com uma pessoa, se você comentar, eu tenho uma alimentação à base de plantas, ou eu sou vegano, a pessoa fica assim, nossa, como é que você consegue? Porque a pessoa tá viciada naquela comida ali como se fosse droga, cara. Eu fico, gente, que isso, gente? Você vai comer tudo que você está acostumado, só que de origem vegetal, vai fazer um bem danado para sua saúde. Juro. Façam um teste. 7ª coisa que não veganos falam e que eu acho assustador. Porque os animais, a gente preza pelo bem-estar animal e eles têm uma morte honrada. Ui? Qual que é a forma mais honrada? É de ser degolado, eletrocutado? Onde que tá a honra? Né? Imagina a sensação de você estar em uma fila, no corredor da morte, vendo todos na sua frente morrendo, de formas abruptas, porque não tem nada de honrado, e eles não prezam pelo bem-estar, igual eles falam, só pra te iludir mesmo. E tem muitos que ficam iludidos. Imagina vocês estão nesse corredor da morte, você vendo todos eles morrerem. E vai chegar a sua vez aqui. E tem mais vários amiguinhos seus atrás de você, e você não consegue nem fugir dali. Qual seria a sua sensação? Qual seria o seu sentimento? Né? Aí as pessoas mostram mesmo imagens de bois, porcos, chorando, com lágrima nos olhos quando estão nessas filas. E vocês ainda têm a capacidade de afirmar que os animais não têm sentimentos. E sim, os animais são seres sencientes. Já tem leis que comprovam isso em outros países. Então, você conseguir ver um pedaço de um ser vivo no seu prato e ficar indiferente a isso, você achar isso normal, olha, eu acho realmente que você não tem, tenho certeza que você não tem amor no seu coração. Ou você nem sabe o que é amor, o que é empatia. Porque eu não fico tranquila em saber. Eu, Vitória, não fico. Então, é realmente essa questão de amor, sabe? De compaixão. Quando você tem dúvida, usa o seu coração. É isso. Porque... Ou então você tá adormecido, né? Que é o que eu sempre falo também. Humanos, despertem. Humanos, acordem. Por quê? Porque vocês estão durante um sono profundo. E quando vocês acordarem, vocês verão que vocês estavam somente seguindo a manada ali, seguindo o que queriam que você fizesse, não o que você realmente queria fazer. Eu sei porque eu passei por isso. Eu sei porque hoje eu olho para trás e eu vejo que eu estava sonâmbula. Que eu não estava desperta quando eu comia carne. Que eu estava seguindo o flow ali, seguindo o sistema. Então, quando você acordar, eu tenho certeza que você também vai ter essa clareza.
E a gente falando do amor, a gente está falando aqui diretamente de uma tabela que eu já coloquei aqui uma vez, eu vou colocar aqui de novo. Como que os seus sentimentos estão atrelados à sua frequência vibracional e como que isso está diretamente atrelado à sua própria evolução. Então, as pessoas que se alimentam de morte, que se alimentam de sangue, elas estão vivendo no mundo do terror. São pessoas preocupadas, pessoas pessimistas e pessoas que estão vivendo aquele ciclo ali do sistema. Por isso que eu falo que vocês estão dormindo, porque se vocês estivessem acordados, eu tenho certeza que vocês não estariam fazendo isso. Certeza absoluta. Então, olha bem essa tabela aqui. Olha bem. E memoriza, veja cada uma das sensações e dos sentimentos. Seja sincero com você e responda onde você está. Onde você está enquadrado. Ah, Vitória, mas você está falando isso tudo porque você é vegana. Você pode me chamar de vegana, de desperta, de plant-based, do que você quiser. O nome para mim não importa. O que importa para mim é que eu não compactuo com a morte, com a violência, com a destruição do planeta e com a exploração mesmo dos animais, dos humanos, enfim. Então, o nome para mim é indiferente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido esclarecedor para vocês. Então, por favor, se você gostou, deixa aí o seu like para mim, deixa seu curtir, compartilha com seus amigos, com seus familiares, rompam a bolha que você foi inserido, vamos despertar. E não esquece também de ativar as notificações aí, para vocês ficarem sabendo os próximos vídeos que eu colocar, que eu postar aqui no canal. E é isso, deixa seu comentário aqui pra mim também, me conta o que você tá achando, se foi legal pra você, se acrescentou na sua vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos de luz e até a próxima.